Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Sattler César, foi consagrado ao ministério em 1987. Exercemos por 35 anos o pastorado nas regiões mineiras pelo Ministério Tabernáculo, uma organização religiosa fundada em 1968 pelo pastor José Manuel da Silva, que ainda está vivo. E ali jubilamos ano passado, em 2022, e viemos aqui para a Europa. Estamos falando aqui do estado de Leiria, da cidade de Caldas da Rainha, em Portugal, onde filiamos a ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. Uma igreja nova de 13 anos, mas já estamos em 7 países, mais de 30 igrejas. Aqui nós também falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e também pelo nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundado em Lajinha, Minas, região da zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, Espírito Santo, em 1992. E até 2019 funcionou presencialmente, formamos mais de 500 obreiros naquelas regiões. E de lá para cá está virtual, online, aqui na internet, nas nossas redes. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também nos nossos canais do YouTube. Se você quiser fazer algum curso, acesse a nossa descrição aqui e nos chame no privado. Queridos, nós estamos estudando, estamos estudando a Bíblia, Gênesis, e estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica, no bloco chamado Pentateuco. Esse bloco Pentateuco tem 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos no primeiro livro chamado Gênesis, e essa é a matéria número 9. Esse curso de especialização bíblica é uma pós-graduação, é um curso de aprofundamento, de adensamento, de pormenores, detalhes que a gente busca aí na palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada. Ele tem 9 matérias apenas. Essa é a última matéria, chamada José e Zafenate Paneia. E essa é a última aula dessa matéria. É a aula que vai tratar de Zafenate Paneia. Na aula passada nós fizemos algumas considerações sobre a administração de José. E agora vamos tratar da última aula, que é a aula que vai falar do nome, Zafenate Paneia. Vamos apresentar aí as conjecturas que nós temos para esse nome dado pelo faraó Apop, que era o faraó do tempo dos reis Ixos. Então, nosso conteúdo básico está aqui em Gênesis 41, versículo 45. Depois que José sai da prisão, a gente sabe disso, ele ficou lá no mínimo uns 2, 3 anos, no mínimo, mas pode ter ficado 5, 6 ou mais. Ele então muda de veste, barbeia e vem para Faraó. Interpreta os 2 sonhos das vacas magras e vacas gordas e das espigas magras e espigas gordas e sugere a Faraó, Apop I, Apop II, que é um dos reis ricos que haviam dominado o Egito, sugere a ele que se levante um homem ajuizado e sábio, que ponha sobre o Egito e já dá noções administrativas, tipo um plano estratégico de governo, que se colete 20% de imposto sobre tudo, guarde aquilo em silos, e para que quando a fome chegar, tenha condição de o povo se manter vivo. Então, o governador, o faraó, disse, não achar ninguém tão hábil e tão adestrado como esse aqui. Então, é nomeado, vizir, primeiro-ministro, administrador geral do Egito, da casa do faraó, do palácio e de todo o Egito, do alto e do baixo Egito. E ele recebe, anel de sinete para ter poder de governar através dos decretos, dos seus regulamentos, roupa de linho fino, colar no pescoço, segundo carro, arauto e esposa, e dá ele um nome novo, Zafenate Paneia. Esse nome que é objeto de estudo nosso aqui. Esse nome no hebraico, Tsafenat Paneah, ele então é formado aí de 2 palavras que temos no hebraico, porque na verdade o nome era egípcio, que ele estava no Egito. Mas aí para o hebraico passou como Tsafenat Paneah. É um rapax legômena, quer dizer, uma palavra que aparece uma vez só no texto hebraico, não acontece mais em lugar nenhum. E ele parece com várias versões. E esse é o motivo de abrirmos uma aula especial para estudarmos essas versões.
Eu andei pesquisando aqui alguns dicionários para a gente ter uma ideia aí do que significaria essa palavra. Então, começando pelo dicionário bíblico expositivo, ele diz que no egípcio, na língua egípcia, seria o vivente que aprovisiona o país. Nome que Faraó deu a José, né? Os judeus, baseando na pronunciação do nome, traduziram como revelador de secretos. Que aí foi Flávio Josefo, historiador da época de Jesus, ele pegando o nome hebraico, Tissafan, quer dizer esconder, tal, e então, mais Paneia, ele traduziu como revelador de segredos. Dicionário Roma, que tem até também a Bíblia Roma, né, comentada por Roma, e diz que é o nome de uma pessoa que significa o Deus que está vivendo. El Dios ha dito, ele viverá. Deus disse, ele viverá. Nome que o faraó deu a José quando o nomeou com o poder para governar todo o Egito. O dicionário hebreu bíblico, ele pega aí o nome de Safã, que é esconder, o verbo de Safã, esconder, refugiar, guardar, né? Lugar secreto e tal. E então, através desse verbo, tem a ver então com esconder, né? Por isso Joséfo disse que era o revelador de segredo, aquele que traz à luz o que está escondido, né? O grande dicionário enciclopédio da Bíblia apresenta como preservador do mundo, mantenedor da vida. A Septuaginta traduziu como Psonton Panek, salvador do mundo. É o nome que a Septuaginta, versão de 70, feita lá no Egito também, né, pelo rei Ptolomeu Filadelfo, no ano mais ou menos 280, colocou isso aí como salvador do mundo, Psonton Panek. É o nome egípcio que o faraó deu a José quando ele conferiu o cargo de primeiro-ministro de toda a terra do Egito. Os judeus, baseando na tradução do nome, traduziram como revelador de segredo. É o Targum de Onkelos que Flávio Josefo baseou nele. A enciclopédia Merrill Tenney diz que é a forma hebraizada do nome egípcio dada a José pelo faraó do Egito, depois que ele interpretou os nomes, né? Embora o hebraico deva representar algum nome egípcio literado, não há certeza do que era o nome egípcio. Nem há qualquer nome egípcio que corresponda completamente à forma hebraica. A tentativa mais antiga de traduzir o nome de Joséfo é essa aí que colocou como revelador de segredo, né? Mas a explicação mais aceita pelos teólogos é a de Einsteindorf. Einsteindorf, ele diz que a tradução no egípcio seria o Deus que fala e vive, ou Deus disse, ele viverá. Essa é a tradução mais aceita. Tem uma outra de Naville, que sugeriu que seria um título, tipo assim, o cabeça da sociedade dos magos aqui do Egito. E tem até uma outra interpretação também, que é rejeitada por muitos, que propôs que seria um tipo de comida, alimento da terra. Então tá aí. O dicionário John Davis segue Steindorf e diz que Deus fala e ele vive. Graças às consonâncias das palavras, os judeus imaginavam que o nome significava revelador de segredo. Esse aí já falei que é Flávio Josefo, né, que definiu isso aí. O dicionário Wycliffe é o nome dado a José pelos egípcios no tempo da elevação dele a vizir, primeiro-ministro. Tem vários significados, o mais famoso é o de Steindorf, Deus fala e vive, mas também tem outros que acham que é ele, aquele que alimenta a terra dos vivos, o doador do alimento da terra, e o judeu acha que é revelador de segredos. O antigo dicionário da Bíblia, antigo dicionário da Bíblia, que é um dos mais abalizados dicionários do mundo, porque tem quase 10 mil páginas, né? Ele diz que o nome, em Gênesis 41, 45, é o nome que José recebeu do faraó quando foi nomeado vizir do Egito como recompensa por seu serviço. Numerosas tentativas têm sido feitas para descobrir o egípcio original, mas a maioria é inaceitável foneticamente ou não tem paralelos sonoros no egípcio. Steindorf, em 1889, no ano da proclamação da República no Brasil, né, ele disse que a forma egípcia original seria o Deus fala e ele é o portador da vida. Existe um tipo de nome no nascimento egípcio atestado por volta da 21ª dinastia, embora invariavelmente uma divindade específica seja indicada,
onde o nome proposto tem o genérico Deus. Críticas foram levantadas contra essa interpretação, porque o nome é atestado muito mais tarde do que datas normalmente mantidas para a era patriarcal, né? E porque não há nenhuma conexão entre o significado do nome e a narrativa. Ambos os argumentos talvez possam ser tratados assim pelo escritor do livro A História de José, que simplesmente utilizou o nome egípcio, seu próprio tempo, para adicionar autenticidade à narrativa. De fato, o uso do nome de nascimento egípcio, característico nesse ponto de conto, pode simbolicamente sublinhar o renascimento de José como egípcio. Nenhum original egípcio convincente foi encontrado para a forma que a Septuaginta colocou, né? Como Pison Topanek, que é o Salvador do mundo. E os judeus traduziram como revelador de segredo, que José achou no Targum de Onkelos, que é uma interpretação bíblica. Então nós temos aí as principais vertentes, eu vou acrescentar uma aqui, colocada pelo estudioso brasileiro, né? Da grande enciclopédia de Bíblia e Filosofia. Ele diz que há uma última opção que é feita pelo Kitchen, que diz que seria um nome que foi dado a José, que a primeira parte Safaneia e seria José, e a outra parte seria Ipanque. Então esse teólogo Kitchen, na obra que ele tem, chama Narrativa de José do Egito, ele diz que então, passando para o Ixo, a palavra hebraica seria o Safané, seria José, e o Ipané corresponderia ao nome próprio daquele período da invasão Ixa. Havia vários nomes como Ipanque. Ao passar para o hebraico, passou então como Paneia, né? E aí teria esse fenômeno que mudou muitos nomes da Bíblia. Você tem lá o Simão, foi chamado de Pedro, né? E vários nomes que foram alterados, né? Paulo, Saulo e tal. Então essas são as suposições e os comentários mais abalizados dos principais dicionários bíblicos, e o maior do mundo, que é o dicionário antigo, dicionário bíblico, sobre o nome de Safanat Pané. Ficamos por aqui, fica na paz, um abraço, tchau, tchau.